Puta merda. Olha que bosta. Oh meu Deus. É só mais um grupo de patricinhas que assistem TikTok o dia inteiro. Nenhuma delas tá olhando pra você. Tu não é um alienígena pras pessoas ficarem te olhando com medo. Ninguém liga. E você também não deveria ligar. Por que você tem tanto medo? São só adolescentes médios de TikTok. Nada fora do comum. Pior ainda, por que você tem tanto medo de conversar com as pessoas no geral? São só um bando de homo sapiens. Um dia saímos do saco dos vossos pais e nos tornamos indivíduos crescidos e fortes. Foi assim para 100% da população humana. Então por que você tem tanto medo de conversar com um sujeito humano? Por que você surta tanto sobre isso? Eu e você não somos muito diferentes. Uma vez eu fiquei com medo de conversar com a atendente do supermercado. Ela era muito atraente e eu, por outro lado, parecia ter saído do casulo de um daqueles bichos verdes do Dragon Ball. A minha paranoia e indignação com a própria aparência me levava a crer que eu era um indivíduo muito mal visto pela sociedade. Depois de um tempo, eu decidi virar homem de verdade. Mas isso a gente conta um pouco depois. O negócio é, durante toda a infância, não me contavam a verdade. Se eu comia um doce e procrastinava o dia inteiro, é porque eu era criança e isso é normal. Passavam a mão na cabeça, diziam: "Tá tudo bem." E logo em seguida voltavam aos seus afazeres de adultos responsáveis. A paranoia, os delírios, tudo isso poderia ter sido resolvido com um pouquinho de disciplina, mas ninguém se importava. Então eu te digo, você muito provavelmente não tem a mandíbula de um Gigashed Sigma, mas ninguém liga. Ninguém se importa. Se lembra de alguma cena desconfortável da sua escola? Você peidou no meio da sala, vomitou na diretoria, mas se perguntar pra alguém que tava lá presente, ninguém lembra. As pessoas acordam, estudam, trabalham, se desenvolvem, não possuem tempo pra pensar nesse tipo de bobagem. O ângulo da sua mandíbula não vai trazer mudança alguma na realidade das outras pessoas, a não ser na sua. Ah, meu Deus, era pra eu ser um 6/10, mas o meu ângulo goníaco abaixou os pontos de atratividade pra 4/10. Cala a boca, cara. Para de ler fórum de incel na internet, pelo amor de Deus. Me responda, quando que a percepção das outras pessoas sobre você te tornou uma pessoa infeliz? Isso te molda. Te molda a um nível completamente autístico. Faz você achar que é um estranho, quando na verdade você não é. Isso acontece porque o seu cérebro é meio que muito influenciável pelo ambiente. E principalmente, no mundo moderno, pelas redes sociais. Um exemplo disso é, você vê um monte de youtuber fazendo vídeo bosta de como ganhar R$300 por dia fazendo dropshipping. E assim, cada um escolhe ouvir a solução que quer. Não interessa se aquilo faz sentido ou não. O ponto é que, depois de ser influenciado a começar num dropshipping da vida e ter desistido logo no primeiro dia, fazendo você se sentir um merda, mostra muito como o seu cérebro constantemente busca novidade. Se tem algo que pode solucionar algum probleminha na sua vida e que seja de extrema facilidade, você vai lá e tenta. O nosso cérebro é desequilibrado e você faz as coisas na maioria das vezes por impulso. Beleza, Oliveira, ótimo. O ambiente te molda e ele te predispõe a buscar respostas rasas. Maneiro. O que isso tem a ver com ansiedade social? A ansiedade surge como um mecanismo de defesa do seu corpo, uma resposta de luta ou fuga. Seu coração começa a bater mais rápido, seu corpo começa a liberar adrenalina e exige mais atenção, preparando o corpo para responder rapidamente a algum tipo de ameaça. Isso significa que, para uma pessoa com ansiedade social, esse sistema de resposta ao estresse pode ser mais facilmente acionado do que em outras pessoas, entrando aí o medo de ser julgado, a percepção do que os outros pensam sobre ti e expectativas sociais. Mas sabe, você provavelmente nem se importa com isso. Você tá feliz demais jogando videogame o dia inteiro. Pessoas são difíceis demais pra você. A ansiedade social surge naturalmente quando você não é respeitado por essas mesmas pessoas. Quando você é mais baixo do que os outros, quando as pessoas não se sentem confortáveis ao seu redor ou com as suas piadas, elas começam a rir da sua cara e no fundo você sabe o porquê. As pessoas não te respeitam de verdade. Você normalmente não consegue externalizar os seus problemas por pura pressão social. Você nunca vai falar pra alguém que se sente desconfortável num grupo de amigos. Horas, eles não são seus amigos? Eles não deviam te ajudar? Então por que eles fazem piadinhas com a sua altura ou com como você se porta? Eu mesmo era um indivíduo judiado, cara. Eu negligenciei a minha infância e adolescência quase que inteira só buscando prazeres em coisas fúteis. Sabe quando dizem, ah, aparência não importa? É mentira.
Vai lá dar em cima da Julinha, cara. Você consegue. O máximo que pode acontecer é ela falar não, pra no final das contas ela te denunciar pra diretoria por assédio. Beleza, importa. Aparência importa. Tudo isso aí importa. Que novidade, hein? Puxa vida, se Oliveira não falasse, né? Hoje em dia, o padrão pra ser uma pessoa mediana requer que você seja, no mínimo, um e-boy de TikTok com iPhone e tudo mais. Adolescentes falharam miseravelmente. Eu não tenho um vídeo com um título assim. Você tá sozinho, cara. Você precisa de ajuda, você precisa de contato social, você criou seus próprios delírios só pra tentar remediá-los. Você tá preso num ciclo onde todo mundo te olha de uma forma estranha. Loucura, né? Antes que você saia desse vídeo com pura depressão, eu quero tentar te ajudar de alguma forma. Existem vários gurus na internet te dizendo pra comprar os cursos deles e tudo mais. Não existe curso pra ficar mais bonito, esquece essa besteira. Você não tem dinheiro pra pagar um corte de cabelo, quem dirá um curso? Faz o básico primeiro, irmão. Começa a cuidar mais de si mesmo, vai treinar, se alimenta melhor, toma banho, medita, leia uns livros, comece a ganhar um pouco mais de conhecimento, produz alguma coisa, desenha, estuda, escreve, entra num grupo social, velho. Nós não somos seres sociais, então socializa. Ri e para de cobrir o seu sorriso com a mão. Você não é estranho pelos outros, você que criou um paradigma em si mesmo. Mas as mulheres, Oliveira? Ué, você não é o cara que se acha estranho? Você não é o cara que provavelmente tem 1 milhão de inseguranças? Seja sincero consigo mesmo. Um dia você vai olhar pra essa ideia com outros olhos. E é isso que eu quero que você encontre nesse vídeo. Outros olhos pra poder enxergar o porquê. Muita gente olha para a ideia de desenvolvimento pessoal com a cara fechada. Desenvolvimento pessoal, não é uma coisa que inventaram, na verdade é o que deveria ser. Por que existem médicos? Por que existem engenheiros? Porque queremos o desenvolvimento, estamos sempre buscando isso. Por sermos indivíduos de uma classe um tanto quanto excêntrica, perpetuamos alguns padrões estranhos. Por exemplo, a gente gosta muito de comemorar festas com drinks e comidas extremamente açucaradas com baixo volume nutricional. Isso é um padrão moderno. Outro exemplo é quando você tem algum jogo, um Fortnite da vida, você fica lá jogando e de repente bate uma fome. Nós nos dessensibilizamos ao jogo, então por isso a gente sempre quer jogar mais. De forma engraçada, procuramos colocar mais tempo dentro do jogo do que na vida real. E aí acontece uma coisa muito peculiar. Você sai do PC pra comer alguma coisa, preparar um lanche ou algo do tipo, e aí você pega uma bolacha, um docinho, coisa e tal, e você simplesmente volta pro PC. Você nem aproveitou o tempo pra comer aquilo, do contrário, você poupou tempo justamente pra continuar jogando. Eu chamei esse capítulo de porquê justamente pra te fazer uma pergunta. Tu acha certo dizer que você tá em desenvolvimento pessoal? Eu me fiz essa pergunta hoje e cheguei na conclusão de que ninguém tá no desenvolvimento pessoal. Esse é simplesmente o nosso padrão de fábrica. Nós alimentamos nosso querido ego com a busca pelo prazer inacabável. Quando eu vejo alguém que claramente não faz o que deveria ser feito, eu automaticamente passo a não respeitar essa pessoa. Lembra que eu falei da ansiedade social surgir naturalmente quando as pessoas não te respeitam? Quem sabe, antes de pensar em se comunicar com os outros, antes de pensar em viver uma vida que faça sentido, comece se respeitando. Comece se perguntando se o que você anda fazendo tá certo. Pra fazer sentido, antes precisa tá certo. E sabe, eu nem imaginei que iria falar disso nesse vídeo, mas nós não necessariamente vivemos para alimentar um vazio em nós, mas crescemos quando a gente reconhece que para viver também é sofrer um pouco, que para ter prazer também é sofrer. E muita gente diz que isso é uma forma ilógica de tolerar a vida, mas eu não acho. Eu acho que é a forma mais satisfatória de se fazer uma vida boa, porque falando em termos biológicos, nós devemos possuir um equilíbrio entre os prazeres. Então não é ilógico sofrer, é o que te beneficia, paradoxalmente. Reconhecer isso e parar de jogar videogame o dia inteiro, parar de ser uma pessoa moralmente estranha, começar a se alimentar melhor e todas as outras técnicas de desenvolvimento pessoal é a coisa mais incrível que você pode reconhecer na sua vida. Não é fazer pela recompensa. Horas, que tipo de recompensa é aquela que você nem reconhece ser algo bom? Qual o sentido em meditar ou se alimentar melhor ou fazer tudo isso se você não reconhece que isso é bom? Sacou? O porquê eu já te expliquei. Sabe, você não deixa de ser um indivíduo falho e todos nós falhamos e vamos falhar mais 1 milhão de vezes a partir do dia de hoje. A questão é que o mundo moderno
te afogou nesse mar infinito de conteúdo pela internet? Eu já falei, mas a todo momento você vai ver pessoas extremamente gostosonas pela internet e não vai entender por que você não nasceu daquele jeito. A culpa fica na cabeça e só piora mais ainda um dilema que você mesmo criou. Então, é um ciclo infinito de afogamento atrás de afogamento que na maioria das vezes leva o indivíduo a ter pensamentos e novamente, a culpa nem é sua, você não nasceu errado e só estamos vivendo em uma paranoia coletiva, uma distopia. Até mesmo eu fui alvo disso e de vez em quando eu tenho problemas de autoestima. Sim, o Liveira, o cara que faz vídeos ensinando a melhorar a autoestima. Bizarro, né? Mas felizmente dá pra encontrar um caminho de volta pra superfície. Se só pudéssemos nos desprender um pouco dessas telinhas insignificantes. Nascemos prontos para uma coisa apenas: sermos socialmente aceitos. E quando não somos socialmente aceitos, criamos paranoias e enfim, você sabe bem do que eu tô falando. O negócio é, você se compara a quem? Uma vez você viu um certo influenciador pela internet. O cara tem a vida perfeita, o corpo dos sonhos, o rosto dele parece ser perfeito, extremamente simétrico. E o que ele diz pros seus seguidores são coisas como: eu tô fazendo dinheiro, eu tô me exercitando, blá 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 blá. O que lhe resta é acreditar, aceitar e falar pra si mesmo: caralho, eu sou um merda. Porque tá cheio de cara assim na internet. Tem pelo menos uns 100 indivíduos que são muito melhores do que você por aí. E aí você acha que todo mundo é assim, menos você. Todos têm relacionamentos incríveis. Parece que não existe nenhum problema na vida daquela pessoa senão o grande fardo de ser a pessoa mais foda do mundo. Então, por medo de achar que você não é o indivíduo mais bonito, nem o mais rico, nem o mais inteligente ou mais engraçado, que você deixa de conversar nas rodinhas com os amigos, que você deixa de participar nas atividades escolares, que você fica pensando toda hora em como as pessoas vão te enxergar, que você se torna um indivíduo deprimido em si mesmo, uma pessoa solitária. No fundo, você sabe do que eu tô falando. Por uns anos eu tava no mesmo caminho, cercado de muita gente, mas mesmo assim completamente sozinho. Tanto tempo teclando enquanto come bolacha e Doritos não vai te fazer uma pessoa melhor. Você tem que enfrentar os seus medos. E deixa eu te explicar como eu fiz isso. Eu comecei a treinar. Que foi? Achou que eu ia te dar uma mega resposta motivacional e fodona? Não, isso não existe mais. Eu, uma pessoa completamente sozinha, com as paranoias, achando que eu sou o errado da história, quando começo a ganhar o mínimo de respeito pelos outros, quando as pessoas me dizem: caramba, Liveira, tu tá treinando, tu tá ficando forte, tá emagrecendo, o que você acha que passa pela minha cabeça? Naquele momento, a única coisa que eu consigo acreditar é que eu estou sendo aceito. Nascemos prontos para somente uma coisa: sermos socialmente aceitos. Quando você clicou nesse vídeo, você se lembrou de que é para isso que você tá correndo atrás de respostas. Você só quer ser aceito. O mesmo afeto que os seus pais te deram ou que deixaram de te dar, você deseja receber dos seus colegas, dos seus amigos e também dos seus parceiros. Quem é o malvado dessa história? São as redes sociais? É a internet? É você ou são as pessoas? É o fato de você não ter nascido com a genética abençoada? Para com isso. Para de pensar demais nisso. Você nasceu pronto só pra uma coisa. Então corre atrás disso. Eu quero começar um segundo canal onde eu vou falar sobre esses temas, só que sem nenhum filtro, mostrando meu rosto e tudo mais. Então o link vai estar na descrição desse vídeo. Agora, larga de ser estranho e vai fazer alguma coisa da sua vida. Tamo junto, meus nobres.